Fala aí, galera alvinegra, estamos aí de novo aí trazendo aí um conteúdo para a galera aí, falando a respeito do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que ontem, né, fez mais uma partida ruim, mais uma partida muito fraca, mais uma partida sem conjunto, mais uma partida sem um esquema tático definido, e isso tudo é muito ruim. Nós vamos estar aí abordando o que foi o jogo de ontem, como tem sido o Renato Paiva, como tem sido alguns atletas aí, e vamos trazer para vocês aí a nossa opinião acerca desses. Dá uma ajeitada aqui no vídeo aqui para vocês, acerca desse jogo do Botafogo aí, valeu? Vamos lá. Antes, porém, né, como a gente tem feito sempre aqui, pedir aquela colaboração de vocês aí, deixa seu like aí, galera, dá essa moral pra gente. A gente tem um número de visualizações, às vezes em alguns vídeos, muito boa, outras nem tanto, isso aí é natural, os caras que são mais famosos aí também passam por isso, mas assim, o fundamental é que você deixe o seu like, valeu? Deixa o like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente aí, comente, compartilhe, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Já somos quase 600 inscritos e o nosso sonho até o final de maio permanece de chegar a 1.000. Se você lá e se inscrever no canal, deixar o seu like, esse vídeo vai para mais pessoas e certamente o nosso vídeo estará chegando aí a muitos botafoguenses, valeu? Vamos lá. Ontem nós conseguimos um empate diante da equipe do São Paulo, que nos salvou de um vexame maior. Hoje, analisando o jogo de maneira mais fria, né? Ontem na live eu estava extremamente irritado, continuo irritado, mas ontem eu estava muito mais irritado, porque é inadmissível que um time que mostrou uma qualidade técnica, tática tão grande no ano mais vitorioso da história do Botafogo, no ano seguinte seja assim, tão ruim como nós temos visto. Mas de maneira bem fria, a gente pode dizer que o Botafogo teve uma boa evolução no que diz respeito ao ataque. O ataque evoluiu um pouco, é verdade. Savarino teve algumas oportunidades, Igor Jesus teve oportunidade, desperdiçamos algumas situações que poderiam render frutos para a gente, conforme foi o caso do Arthur, né, quando a gente portava num contra-ataque muito bom e Arthur simplesmente quis tentar cruzar de perna direita e jogou a bola na mão do goleiro, matando uma jogada muito boa. Infelizmente a gente tem visto isso acontecer, mas já houve alguma evolução e eu tenho dito aí por reiteradas vezes que eu acho que alguns jogadores têm que perder a posição. O Alex Telles perdeu ontem, não sei se vai permanecer, espero que permaneça no banco, porque o cuiabano tem rendido mais do que ele. E o outro que precisa perder a posição é o Marlon Freitas. Precisa perder. E eu não falo isso porque eu não gosto do jogador, não. Muito pelo contrário. Eu falo isso porque eu gosto dele. Porque ele perdendo a posição, talvez ele vá mudar a sua postura durante o jogo e fazer com que o Botafogo renda mais. Porque ele é importante no elenco, ele é importante na equipe. Só que não tem rendido bem. Ontem, na minha concepção e na maioria dos botafoguenses que eu acompanho, nos grupos de WhatsApp, etc., nós percebemos que foi unânime que o Renato Paiva mexeu muito mal ao tirar o Gregory para colocar o Patrick de Paula. O Patrick de Paula eu acho até que deveria ter entrado, e ele entrou e foi bem. Eu vejo aqui um montão de torcedor do Botafogo desceu o porrete no Patrick de Paula como se o Patrick de Paula fosse o responsável por todas as mazelas que estão acontecendo. E isso não é verdade. E se formos fazer uma análise mais fria, mais criteriosa, nós vamos ver que o Patrick de Paula ele tem dado mais para o Botafogo do que a maioria dos jogadores que estão jogando e que não estão sendo criticados. A minha única crítica com a entrada do Patrick de Paula não é em relação a ele, ao jogador. É a função que o treinador está querendo para ele dentro de campo. Ontem ele entrou no lugar do Greg e ele rendeu muito mais do que vinha rendendo na posição anterior. Eu só acho que quem deveria ter saído era o Marlon Freitas. Meu único questionamento é esse. Eu gostei da entrada do Patrick de Paula, mas não no lugar do Gregory. Porque é o cara que marca. Porque o Marlon Freitas não está marcando ninguém.
Ontem foi bizarra a atuação dele no que diz respeito à marcação. Tanto no gol do Ferreirinha, que ele deu uma distância do caramba para o cara ficar bem à vontade, quanto no segundo gol também, que não chegou dando apoio. Mas ali foi um erro geral. O Jair errou, o Barbosa errou ridiculamente, porque ele foi lá para cima do John, sei lá para quê, quando na verdade ele tinha que ter marcado o atacante que entrou no lugar do Caleri, né? E ele não fez isso. Então assim, ontem foi uma coisa catastrófica, na minha opinião, apesar de ter visto melhores do que diz respeito ao ataque. Savarino, que foi dado como o melhor jogador aí, segundo a avaliação do GE, e eu acredito que realmente tenha sido, né? Mas eles colocaram o Arthur, que não está jogando rigorosamente nada, como o pior do campo. E o Arthur não foi o pior em campo. O pior em campo para mim foi Marlon Freitas. Pior disparado, Marlon Freitas. Barbosa não teve boa atuação. O Vitinho, não tenho mais paciência com o Vitinho. Para mim já deu. O Vitinho para mim não deve nem entrar mais. Para mim vai insistindo com o Matheus Ponte, até a gente tomar raiva do Matheus Ponte e pedir a entrada do Vitinho. Porque, sinceramente, é um jogador muito fraco o Vitinho. Muito fraco. E muito disso a culpa para mim é do treinador, porra. O treinador ele não sabe quem é o titular da posição até hoje, porra. Ontem, mais uma vez, ele fez a troca. Só não fez a troca do Cuiabano pelo Alex Telles. Mas a do Vitinho, mais uma vez, ele fez. Tirou o Vitinho e botou lá o Matheus Ponte. Ele precisa definir o time titular dele, porra. Não tem condições dele ficar trabalhando desse jeito. Não tem condições. O nosso treinador é fraco. A torcida do Bahia deu graças a Deus quando ele saiu. E possivelmente quando ele sair do Botafogo nós também vamos dar graças a Deus. Eu temo muito pela temporada do Botafogo. Estava ouvindo ali alguns comentários nos grupos de WhatsApp que a gente faz parte. E a galera comentando que se o Botafogo não se classificar para Libertadores, nós ainda ficamos fora da Copa do Brasil. Ainda tem mais essa. Nós ficamos fora da Copa do Brasil do ano que vem, porque aí teríamos que ganhar a Copa do Brasil, e se o time não consegue se classificar nem para Libertadores, ganhar a Copa do Brasil se tornaria muito mais difícil. Então assim, é hora de acender uma luzinha, né? Uma luzinha vermelha, ou amarela, né? Uma luzinha amarela de um alerta para a gente ficar atento às coisas que estão acontecendo. O maior erro foi ter contratado um treinador que não seria capaz de digerir esse grupo. Mandar esse treinador embora agora se torna algo muito complicado, porque até que se consiga um treinador de qualidade, com essa morosidade que a diretoria do Botafogo tem para poder contratar um treinador, nós perderemos aí umas 4, 5 rodadas no mínimo, certo? Aí contrata esse treinador e ele vem com a filosofia dele, ele não quer implantar a filosofia de ninguém. Aí mais um período de adaptação, ou seja, você perde aí o primeiro turno todo do Campeonato Brasileiro, mais metade do segundo turno, e o time não vai chegar a lugar nenhum. O John Textor é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo. E eu gosto sempre de frisar aqui que não é nenhuma raiva do John Textor não, tá? Ele deu para nós um título que não conseguíamos há 29 anos e deu para nós uma Libertadores que é algo inédito na nossa história. Mas a gente tem que tecer críticas aqui quando as coisas não andam bem, quando eles fazem errado. E fizeram errado. Então, é John Textor, é Tairo Arruda, é todo o scout. Deram muito mole, e o Botafogo está hoje nessa draga toda aí que a gente está vendo, por culpa deles que estão dirigindo o Botafogo, porra. Eles são os maiores responsáveis por isso. O time do São Paulo estava desfalcado de Oscar, de Lucas. Caleri já saiu logo no início do primeiro tempo. Então assim, nós passamos um sufoco danado. Poderíamos ter vencido o jogo? Sim. O goleiro do São Paulo, que via de regra é um mão de quiabo do caramba, ontem resolveu agarrar horrores. Mas não justifica, pô. Não justifica os erros que nós tivemos no nosso sistema defensivo. Porque se não tivéssemos erros tão bizarros, tão bizonhos, poderíamos ter saído com a vitória mesmo com os 2 gols que fizemos, pô. Vocês lembram do jogo do Bragantino? O que o Alex Telles fez? Jogando aquela bola para escanteio de maneira
ridícula, estava apático no jogo, e depois que o cara bate o escanteio, ele vai para cima do Mosqueira daquele jeito, parecendo uma criança de 5 anos, marcando um jogador profissional de 25, porra. Foi ridículo, porra. Então é isso que está acontecendo com o Botafogo. Os erros estão sendo tão absurdos que está atrapalhando o desenvolvimento do time no que diz respeito a uma possível vitória. Ontem nós fizemos 2 gols. E tomamos 2 gols de maneira bizonha, ridícula. O segundo foi talvez pior do que o primeiro. O Marlon Freitas foi ridículo na marcação do primeiro gol. Porra, mas no segundo gol nós tínhamos 4, 5 jogadores na área, porra, contra 2 jogadores do São Paulo. Contra o Ferreirinha e lá o atacante lá que entrou no lugar do Caleri, que agora eu não me recordo o nome também, nem me interessa saber. A verdade é essa. Então, assim, é muita bizonhice, porra. É muita bizonhice. O Botafogo precisa acordar para o seu sistema defensivo. E o nosso treinador vem cheio de papo, a torcida é soberana. Meu irmão, não tem esse negócio de torcida soberana. Você tem que chegar lá e fazer o seu papel. Você ganha para desenvolver esse elenco, que é um elenco vencedor, porra. E ele não está conseguindo fazer isso. Está muito ruim, está muito desagradável ver o Botafogo jogando do jeito que está. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga melhorar, porque seria vexatório demais fazermos uma Libertadores pífia. Já pensou se o Botafogo não passa nem na fase de grupo? Como que seria ridículo? De sermos eliminados, de repente, por um Capital, acho que é Capital lá o nome do time que o Botafogo vai enfrentar na Copa do Brasil. Porra, gente, pelo amor de Deus, nós temos um elenco muito forte para poder passar por esses vexames. Esperamos que eles consigam resolver isso dentro de campo. Porque se o Botafogo perde para o Atlético Mineiro no próximo jogo, no próximo domingo, parece, eu acho que vai ficar muito difícil sustentar o Renato Paiva no comando do time. Nós não conseguimos ganhar um adversário que está mal, que é o São Paulo. Não ganhou de ninguém ainda, se bem que nós só tivemos uma vitória. O Atlético Mineiro está mal das pernas. Pô, se a gente não consegue ganhar esses adversários, a gente vai ganhar de quem? Ganhamos do Juventude num sufoco do caramba. O Flamengo ontem foi lá e meteu 6 no Juventude. A mulambada foi lá e meteu 6. Então tá difícil. O Fluminense, que a gente considera um time super limitado, ontem foi lá e ganhou o seu jogo. Talvez o Vasco aí seja o pior aí em termos de elenco. Pô, mas do jeito que tá não tem condições. Precisamos melhorar muito. Esperamos que eles tomem um pouco de vergonha na cara, botem um pouco mais de sangue, um pouco mais de suor para poder representar a estrela solitária do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Galera, obrigado, tamo junto, valeu, forte abraço e até a próxima.